Olá, bom dia. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Me perdoem aí a demora. Consegue me escutar de forma perfeita, professor? Sim, sim, consegui escutar. Ok. Professor, primeiramente eu quero agradecer deixa eu baixar um pouco a câmera aqui, agradecer a disponibilidade do senhor. Eu sei que tem uma agenda um pouco corrida, mas agradeço o tempo que você tenha a nos agraciar aqui para explicar várias temáticas relacionadas à política do Piauí e a nível nacional. Ah, que isso. Para mim é uma honra, Carlos. Você sabe que eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, tá bom? Professor, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre você. Quem é o professor Robert Bandeira? Olha, profissionalmente, né, eu me formei aí em Ciências Sociais, né, já há um tempo, no bacharel. E aí eu fiz um mestrado em Políticas Públicas na Universidade Federal e fiz também um doutorado, né? Estou fazendo ainda. Espero que em fevereiro a gente finalize ele. Sociologia. Ok, professor. Me passou um pouco do seu currículo, né? Você é sociólogo político, mestre em políticas públicas, doutorando em sociologia, coordenador de pesquisa e extensão e internacionalização da Faculdade Estácio Teresina, não é? Correto, isso mesmo. Professor, primeiramente eu queria iniciar a nossa live. Já temos 7 pessoas, viu, com a gente. Aí tô vendo aqui o Gabriel, tô vendo aqui a Carolina. Sejam bem-vindos. Fique à vontade também para perguntar algo que vocês creem relevante durante essa live aqui com o professor Robert Bandeira. Primeiramente, é uma honra, professor, receber mais uma vez. É você que já deu algumas entrevistas para algumas emissoras, inclusive a emissora na qual eu trabalho. E eu queria primeiro começar a nossa live, que você esclareça um pouco sobre o voto, né? Nós estamos num período eleitoral, um período na qual muitas pessoas desacreditam na política e muitas pessoas também têm esse crédito na política. Mas a gente está diante de um processo eleitoral e o voto sempre foi, sempre será importante nos dias anteriores, né, em períodos anteriores, atualmente, sempre será um fator importante. Mas eu queria que você falasse sobre os fatores que podem considerar o verdadeiro voto consciente na população. Uma coisa que a gente tem que começar a falar, que você toca no ponto, é de que a política, né, ela não é o problema, tá certo? Ela é a solução, né? Infelizmente, né, criminalizaram a política, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não vou votar em uma pessoa que é política, né? Isso é retórica porque todos nós somos políticos. Ninguém deixa de ser, não, talvez não profissionais, mas a gente, na nossa vida, a gente utiliza a política a todo momento, né? Não necessariamente a partidária, mas a gente toma decisões e essas decisões nos ajudam a nos levar a outro lugar, né? Ou seja, e é interessante que, em primeiro momento, a gente saiba que política não é um crime, ela é a solução. É a partir dela que a gente faz, por exemplo, resolve problemas da saúde, né, da educação, por exemplo, né? Quando você fala da questão da consciência, a primeira consciência que a gente tem que ter é de que a política é a solução, porque o nosso voto ele faz parte dessa solução. Às vezes a gente pensa, né, que nós não somos importantes. Aí eu não vou votar porque tanta gente já está votando. Não, não, não faça isso. O seu voto ele é muito importante. Por que que o seu voto ele é importante? Porque ele decide. Se todo mundo deixar de votar, deixar de pensar em deixar de votar,
né, a gente não está observando, não está utilizando a questão da política como solução. A gente está deixando para que outras pessoas escolham, né? Aí é outra questão de consciência que a gente tem que ter, né? E essa consciência é importante para que a gente tenha dela, né? E o voto, quando a gente fala de voto consciente, é bom a gente observar em que realmente eu estou votando, né? Aquela pessoa que eu estou votando, né? Ela é favorável àquilo que eu penso, ela é favorável à minha existência, né? Ou seja, às vezes eu sou uma pessoa de uma determinada classe social e estou votando em uma pessoa que odeia a minha classe social, né? Então, é interessante que a gente pense bem nisso, né? E é ter consciência de quem eu estou votando e do que essa pessoa ela vai fazer por nós, né? E uma coisa que é muito importante, Carlos, na sua pergunta, só para eu finalizar aqui essa primeira resposta, é que a gente vote em pessoas que realmente não utilizem, né, o ódio, né? O ódio hoje em dia está muito complicado até a gente falar em eleição, né? As pessoas quando acham que a gente não vota na pessoa que ela gosta, né? Que ela idolatra, aí já vem o ódio, né? Não vem nem o debate. E esse ódio é incentivado, né? Então a gente tem que ter consciência disso, né? Como é que você analisa, professor? Você tocou num assunto bastante interessante a respeito desse ódio, né, que surgiu dos últimos dias para cá. Como é que você avalia essa situação? A política é bom, do meu ponto de vista, por conta que cada um tem suas ideias, defende essas ideias, mas de um certo tempo para cá, você colocou essa temática do ódio, né, da questão, se eu tenho o meu posicionamento, eu não posso obrigar a outra pessoa a ter o mesmo posicionamento, a ter as mesmas ideias. Como é que você avalia esses critérios, essa situação, e se você considera isso, esse início a partir de agora, ou se houve em períodos anteriores de certa forma, esse tópico, né, essa forma de radicalização das ideias diante dos debates, diante das discussões. Sempre, aqui antes de responder a pergunta aqui, dá aqui um abraço aqui para o Matheus, o Matheus Deus, André. André. Uhum. Antes de mais nada, a gente tem que observar o passado, né? A gente passou por um momento onde você não poderia nem expor suas ideias, né? E aí a gente passou por um momento ditatorial muito forte, né? Então você não poderia nem dizer que você era contra o partido militar, né? Civil militar, né? Ou seja, eram militares e civis que estavam no poder, mas civis, determinados civis, né? Não todos, né? Era fechado. E a gente, quando entra na democracia, uma coisa boa da democracia é que a gente pode dizer, pode debater, né? O Norberto Bobbio fala uma coisa que é bem interessante, que ele vai dizer assim, olha, um ponto positivo da democracia é que eu posso derrubar governos sem derramamento de sangue, né? É que a gente pode conversar sobre política sem a gente se matar, né? Então isso é ser democrático, é você ter opiniões diferentes e a gente conviver com isso. No outro dia a gente se encontra e a gente segue a vida, né? Porém, nos últimos anos, né, principalmente a partir de 2018, isso está se tornando tóxico, né? Ou seja, se você não votar no candidato que as pessoas acham que você tem que votar, aí a confusão começa, né? Briga, xingamentos, né, nas redes sociais. Isso se tornou de uma forma muito ruim, porque a forma que foi utilizada para combater, né, para tentar ganhar a eleição, vamos chamar assim, foi uma forma mesmo muito agressiva, né? E muita gente entrou nessa onda, né? E essa agressividade ela veio acompanhada de diversas fake news, né? E muita gente muito. E aí vai um ponto, né? Ou seja, a nossa educação falhou bastante, né? A gente observa que o Brasil falhou bastante na educação, porque muita gente caía facilmente, e ainda cai, né? Facilmente
em fake news, né? Eu dou aula numa faculdade e às vezes dentro da aula mesmo eu escuto pessoas falando, veiculando fake news no momento da aula, da discussão, né? Então é muito preocupante, né? Isso não é só na faculdade particular, eu ministro aula também numa faculdade pública como substituto na UESP, né? E também lá a gente escuta também, tá certo? Ou seja, observar isso da sociedade, né? Tá da sociedade. Tá muito ruim isso. E professor, como ensinar essa política, como debater ideias de forma civilizada? Como é que você leva isso para os seus alunos, para as instituições educacionais? Que mensagem você pode fazer para os alunos diante de uma situação que nós vivemos atualmente, diante da política que nós vivemos atualmente? É interessante, né, como o Garcês colocou aqui, né? Olha, ele botou aqui, né? O voto é uma arma democrática, né, que pode ser de libertação ou de opressão e alienação, né? Olha aí, abraço, meu amigo. E realmente, né, quando eu estou ministrando minhas aulas, Carlos, eu gosto de convidar as pessoas a pensarem, né? Mas esse meu convite do pensamento, quando eu peço para que as pessoas reflitam, que elas pensem sobre o que elas estão dizendo, sobre o que ela conheça, né? Muitas vezes também ainda soa ruim para algumas pessoas, né? Soa como se eu tivesse querendo induzir ela, né? Ou seja, não é induzir, eu quero que ela descubra por ela mesma, né? Para que ela possa ver, muitas vezes, talvez o absurdo, ou onde ela está se metendo, né? Mas muitas vezes, infelizmente, é próprio da cultura até daquelas pessoas, né? Então, é a forma como elas pensam de fato, né? E não é difícil, não é fácil, perdão, não é fácil a gente convidar a reflexão, porque nós chegamos num momento em que a violência ela é muito grande, né? Ela é muito grande, mas é você pesquisar, né? Você ler, você tentar conhecer esse candidato, você buscar saber o que que essa pessoa já fez, né? O que é que ela fez, o que é que ela melhorou na sua vida, ao seu redor, se ela melhorou, né? Se ela não melhorou, o que é que ela fez que piorou a situação, por exemplo, né? É a gente pesquisar realmente para que a gente possa compreender, né? Compreender o que é que eu estou querendo fazer, né? Então, é pensar sobre isso, é refletir, é buscar fontes de pesquisa, a internet está aí, né? Mas ter cuidado também com a internet, porque muitas vezes a gente pode cair em sites que estejam pagos para que possam criticar um candidato ou outro, né? Então a gente tem que também ter muito cuidado com isso também, né? Ok, deixa eu mandar aqui o Abraão Silva, rapaz, mandou aqui dizendo que nós dois somos mestres, rapaz, eu fico sinceramente até com vergonha. Ah, imagina, você é um grande mestre. Abra- Professor, muitos jovens, professor, você acha que temos candidato confiável? Eu levo logo esse questionamento para você aqui, professor. É a Maria Santo Santuário Maria. Maria, Santuário Maria, Maria, é interessante a gente observar que todos nós temos defeitos, certo? Aí é um problema da própria sociedade querer encontrar no candidato algo que não existe nem em nós, né? Ou seja, uma perfeição. Todos têm defeitos, né? Então é a gente avaliar se todos nós, eu tenho defeito, o Carlos tem defeito, minha esposa tem defeito. No relacionamento, né? A gente tem que saber se a gente suporta esses defeitos. A gente tem que saber se constrói, né? Se a gente consegue aliviar isso, né? Consegue mudar, né? Quem sabe. A mesma questão com os políticos, né? Ou seja, eles são pessoas iguais a nós, né?
Então a gente tem que tentar observar, estudar essas pessoas, que para que a gente possa confiar neles, né? Ou seja, é um grau, a confiança é uma conquista, né? Então a gente tem que buscar saber se a gente é conquistado por essa confiança em si, né? Então a gente, lógico, tem uns candidatos para nós, né? A gente observa que a gente vai ter mais confiança neles. Tem outros que a gente não vai ter muita confiança neles, certo? Eu vou observar quando a gente vai, quando um candidato ou quando um político já eleito e ele está concorrendo, por exemplo, a um cargo, ou ele já concorreu, já foi eleito e está concorrendo novamente a um cargo, tanto faz, ou ele é a primeira vez que ele está concorrendo, né? A gente tem que tentar observar os feitos deles, né? Eu gosto de dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas dizem, porque a gente tem que observar o que eles fazem, né? Porque quando eles estão dizendo algo para a gente, eles estão tentando conquistar a gente, né? Mas olha, eu sou honesto, mas na verdade eu sou muito desonesto, né? O político é bastante desonesto e vai dizer que é honesto. Ele vai dizer que é democrático, por exemplo, mas na verdade ele é antidemocrático pelas ações dele, né? E aí vai, tá certo? É interessante que a gente observe, né? Observe isso para que a gente possa confiar ou não neles, né? É interessante, professor. E você tocou num assunto bastante importante em relação ao dizer e ao fazer, né? E a gente leva uma outra questão, professor, é a análise de cada candidato que as pessoas votaram. Por exemplo, em 2018, nós tivemos as mesmas votações que vamos fazer no dia 2 de outubro de 2022, né? Fica a reflexão. Se cada pessoa fez aquela análise do deputado, deputados estaduais, federais, governador, presidente da República. Muitas pessoas não se lembram, mas muitas também passam essa análise. É importante realmente essa análise para as pessoas obtiverem um melhor argumento e também fazer um melhor voto nesse período de 2022. Sim, é bom a gente fazer essa avaliação. Em quem você votou na eleição passada, em 2018? O que essa pessoa fez? De verdade, não se responda com ódio, não tente se responder, né, a partir de frustrações. Tente observar o que realmente essa pessoa fez. O que ela fez? O que que ela mudou? O que ela mudou na sua vida? Para bom, para pior, né? Isso, Carlos, se a gente tivesse mais pessoas que fizessem isso, a gente teria um país diferente. Talvez a gente não tivesse nem esses candidatos que estão concorrendo agora. Talvez a gente tivesse outros. Talvez a gente não tivesse o governo que a gente tem ou que a gente teve no passado, sei lá. Mas o que eu estou te chamando a atenção é que quando a gente começa a raciocinar, a pensar, a gente está buscando algo, fazendo uma avaliação, né? Então, quando a gente vai votar, pessoal, a gente tem que esquecer um pouco o oba-oba da eleição, né? Ou seja, que os candidatos querem colocar na gente é uma espécie de festa, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas que a gente vai eleger, as pessoas que nós iremos eleger, essas pessoas vão passar 4 anos no poder, né? Outras vão passar 8 anos, que é no caso do Senado. É pensar, é avaliar, né? É avaliar se o presidente ele foi bom para você, ele foi bom para a sociedade que você vive, tá certo? Se esse comportamento que ele tem vai ser um comportamento que vai maximizar as coisas para frente, ou se não vai. Qual candidato que tem aí colocado que pode ser o melhor candidato que possa fazer diferente, entendeu? Ou seja, é pensar nisso, né? Ou continuar com um candidato, né? Que eu acho que esse candidato é bom, né? Então vou continuar votando nele, né? É pensar no que em quem você já votou. E principalmente, Carlos, eu queria deixar aqui registrado, principalmente, pessoal, para o legislativo, tá certo? Principalmente para o legislativo. Porque nós temos que observar que o legislativo, ele é muito forte também. Eu não tenho que pensar
só em votar no executivo, né, para presidente, governador, mas eu tenho que pensar também nos candidatos a deputado estadual, federal, senadores, para eu saber se realmente esses candidatos, quais candidatos eu votei no passado. O deputado federal, o que foi que ele fez? Né? Então pense bem, pense nisso, porque isso vai fazer diferença. Né? A gente está precisando de alguém, né, de pessoas que façam a diferença. É pensar nisso. A política é a saída, professor? Olha aí. A política, a política é a saída porque não é a violência que é a saída, né? Não é a morte que é a saída. Deixar aqui até reforçar um pouco do que a gente já falou, né? Vamos aprender a conviver mais com a opinião diferente, tá certo? Lógico, nós não deveremos aceitar, em hipótese nenhuma, nem nós e nem o Estado, aceitar crimes, né, contra a liberdade de expressão, né? Lembrando que a liberdade de expressão tem limites, né? Não é uma que eu posso falar o que eu quiser, né? Não é isso, certo? Respeitar as pessoas, tá certo? A política, sim, é a saída para que a gente possa ter uma melhor pesquisa, uma melhor ciência, uma educação melhor, para que a gente possa ter uma saúde melhor, né? Para que a gente possa, pessoal, ter o nosso dinheiro no bolso, tá certo? Que ele valha alguma coisa, né? Para que a gente possa comprar a nossa alimentação e para a gente se manter, né? Ou seja, como um todo, né? Isso passa pela questão da política, tá certo? Por isso, avaliar os candidatos que eu vou votar é avaliar politicamente, né? Então a gente faz política. Todos nós somos políticos, né? Nós somos seres políticos. E, professor, ainda voltando em relação ao voto, muitas pessoas, muitos jovens, vão votar pela primeira vez nesse ano de 2022. A gente vai falar aqui sobre diversos temas, mas ainda relacionado ao voto. Que orientações podem ser ditas para esses jovens? Uma orientação é ter cuidado com a sedução, né? Às vezes o jovem, ele entra para votar a primeira vez, ele já acha que sabe de tudo, né? Ou seja, já sabe, nunca olhou a política e já acha que sabe de tudo, né? Ou seja, estude de verdade, pesquise de verdade, olhe a história de verdade, não que você acha que sabe, mas leia para saber a história, leia para observar como é que a gente pode mudar isso, o que é de fato mesmo, né? Não cair na sedução. E lembrando, porque o jovem, nessa eleição, é um fiel da balança muito forte, né? Então, a gente precisa, né, que os nossos jovens, eles busquem, né, estudar para que tenham consciência de fato do que realmente eles estão escolhendo. E aqui eu estou falando em estudar os candidatos, né? Não vá cair naquela história de que foi meu pai, minha mãe, meu avô, meu amigo, né? O influencer que eu estou seguindo está dizendo que é melhor votar em cicrano ou fulano, né? Essas pessoas estão elas estão jogando para o jovem o interesse delas, né? Não necessariamente o que vai ser melhor. Então, é interessante que o jovem pesquise isso, ele busque pesquisar, busque duvidar, né, do que é apresentado a ele, né? Questionar também, né? Questionar. Professor, agora eu quero falar sobre esse período eleitoral, essas eleições. Nós temos disputas eleitorais ao governo do Estado e à presidência da República. Primeiro, antes de eu pedir uma avaliação dessas duas disputas, eu queria falar sobre dois pontos. Primeiro, polarização e terceira via. Primeiramente, eu queria saber do senhor em relação à polarização. Podemos dizer que existe polarização nessas disputas que estão fazendo, tanto no aspecto do governo do Estado, como da presidência da República? E outro questionamento. Terceira via. É viável termos uma terceira via? Temos um histórico de candidatos
que conseguiram vencer algum período eleitoral, algum pleito eleitoral sendo uma terceira via? Olha, a gente viu o Bolsonaro vencer, né? Por exemplo, ele era algo novo, né? Vamos chamar assim, novo entre aspas, né? Na verdade, ele já era bem velho na política, né? Tinha aproximadamente 30 anos, né? Ou seja, como deputado, né? Mas foi apresentado como novo, né? Como outsider, né? Ele forasteiro, né? Que aí é a ideia, né? A ideia de que se cria alguma coisa em cima disso, né? A retórica. Por isso é importante a gente questionar, né? Será se é novo mesmo? Né? Então é interessante a gente observar. Ultimamente a gente viu, né? É, nas eleições, a gente observou, por exemplo, lembro aqui do Collor, né? Mas o Collor também teve um apoio, se a gente observar, um apoio da política mais velha, né? Da velha política, como a gente pode chamar assim, o tradicional. Mas ele se apresentou como novo, né? Mas depois, quando você começa a observar, nós temos de 94 até 2014, nós temos ali praticamente não observamos a terceira via, né? Tinha o candidato Eduardo, né, no passado, que faleceu, né, infelizmente, e ele estaria ali como uma força de terceira via bem, né, mais robusta, né? A gente não consegue ver uma terceira via mais forte, né? E detalhe, uma terceira via de fato, né? Porque a gente tem, por exemplo, as chamadas terceiras vias, muitas vezes, elas são muito mais de um lado e de outro do que terceira via mesmo, né? Então, acabam novamente a questão da conceituação. Em relação à polarização, Carlos, eu gosto bastante de falar nisso, que existe sim a polarização, ela é muito forte, né? E ela é mais forte ainda quando a gente observa os dados, né? Os dados das pesquisas eleitorais, quando a gente observa quem vota em quem, né? Aí a gente vai observar que as pessoas mais pobres, elas estão votando no Lula. As pessoas que têm mais como eu posso colocar, as pessoas que têm mais renda, elas estão votando no Bolsonaro. Isso é uma polarização, né? Então o Brasil está polarizado quando a gente observa isso, né? Então essa polarização também em relação à questão entre as regiões do Brasil, né? A gente observa que o Sul, o Bolsonaro ganha, né? Quando você coloca aqui para o Nordeste, o Lula ganha aqui no Nordeste. Então há uma polarização bem forte. Então, é importante que a gente olhe isso, para que a gente não caia também somente como a terceira via que a Shirley colocou aqui, né? Não cair no conto, não cair naquilo que a gente quer escutar, né? A polarização também existe em relação à questão da violência, né? A gente observa, por exemplo, né, o bolsonarismo muito mais violento, né? Ou seja, ele não aceita uma opinião, né? Lógico que algumas pessoas do PT, que podem ser encaixadas, né, como lulistas, como votar no Lula, né? Também são seres humanos também, né? Mas a gente vê mais casos onde, né? A gente vê mais casos assim, essa polarização, mas a gente tem que identificar que tipo tinha caído. Tinha caído, professor. Observar e voltar. É, Observar que a pode. polarização lá também da relação da violência, né? E a gente tem que acabar com isso, né? E a gente tem que observar, tem que tentar entender, né? Por que a polarização entre pobres e mais ricos, né? É uma polarização de classes sociais. Por que as pessoas no Nordeste votam mais em Lula? Por que no Sul votam mais em Lula, em Bolsonaro? Então, essa polarização, ela tem um porquê, tá certo? Então, as pessoas, né? E foi uma pesquisa, em algumas pesquisas observaram isso, Carlos. Um dos fatores de muita gente, por exemplo, hoje, escolherem o Lula, né, o candidato, e não o Bolsonaro, é por conta da economia, né? E aí você percebe que pessoas mais pobres estão votando mais no Lula do que no Bolsonaro, por conta do cenário econômico que a gente vive, né? O cenário econômico
se a gente observar, você vai ao supermercado, é um termômetro, né? Um termômetro, ele é o supermercado ele é um termômetro das pessoas no dia a dia, porque sai caro, né? Olha o que as pessoas deixaram de consumir, e aí tem pesquisas em relação ao consumo, que antigamente as pessoas consumiam, por exemplo, 2 litros de leite, as famílias, né, mais ou menos, por mês, em média, isso, uma média, tá bom? A gente observa agora mais ou menos 1 litro de leite. Ou seja, quando tudo que você pega de alimentação do que as famílias consumiam, então está diminuindo, tudo está diminuindo. Em consumo é a carne, né? A gente observa uma diferença entre a carne diminuiu bastante e o frango aumenta um pouco mais, né? Ou seja, por quê? Porque o frango ele sai mais barato do que também do que a carne, né? Ou seja, aí a carne vai para fora do país, sair na questão de exportação, porque nossa moeda ficou fraca e o dólar é mais atrativo para os produtores. E aí eles vão vender para fora e para vender aqui dentro eles querem vender com preço maior. Então a gente tem que observar isso, né? Tem que tentar entender isso para que a gente possa entender de fato do porquê dessa polarização, certo? Então, lógico que se cria bastante, a mídia, né, e os próprios candidatos vão criar bastante essa polarização em relação à violência, né? Mas é tentar entender o que é essa violência, quem provoca essa violência, né? Quem que provoca essa forma, né? Então, como foi colocado aqui o Garcês também, professor, a falta de perspectiva para o pobre sobreviver, né? Você não tem alimentação, você não tem perspectiva, né? Você não tem perspectiva aí a gente chega e observar, pessoal, é observar bastante, porque nós somos brasileiros e nós somos pessoas, a gente sente as coisas. E nos últimos meses aí a gasolina baixa, né? Que é baixar a gasolina vai afetar quem? Vai afetar a classe média que anda de carro, né? Afetar o pobre não anda de carro, tá certo? Não anda muitas vezes de moto, né? Mas nem sempre vai andar de moto também. E é observar isso. Isso às vezes, tentar entender, pessoal, onde a gente está colocado, né? É pensar, é pensar. Não é ir com a manada, é questionar a manada, né? Interessante que você coloca, professor, é sempre a questão do questionamento, né? Que é importante que nós, como você bem disse, que somos atores políticos, questionar onde estamos vivendo, como estamos vivendo, né? E é importante também que cada um de nós coloque esse questionamento no seu dia a dia, até ir quando vai ao supermercado, quando vai até uma instituição, o Souza, né? Saúde, educação, saneamento e políticas sociais que são inexistentes. Como é que você avalia, professor, esse posicionamento aqui do Souza? Sim, Carlos, me permita, antes de Sim. tocar aí no que nosso amigo falou, lembrando aqui a questão do se questionar, né? Eu lembrei que ia falar, acabei esquecendo. No nosso estado, por exemplo, no nosso estado nós temos 2 candidatos que estão bem fortes na corrida eleitoral. Temos mais de 2 candidatos, mas a gente tem 2 candidatos bem fortes, que é o Silvio Mendes e o Rafael Fonteles. Quando o Silvio, ele sabe por exemplo, da polarização aqui no Piauí, no Brasil, em relação a, ao Bolsonaro e Lula, por exemplo, ele não apresenta o seu candidato à presidência, né? Ora, é muito simples. E muita gente ainda cai nessa cilada. Ou seja, olha, por exemplo, o Silvio Mendes não vota no Bolsonaro, né? Mas como não? Quem apoia ele é o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, ele é ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então é interessante, é esquisito isso. As pessoas, às vezes, elas não estão buscando se questionar. Então, elas estão tentando, elas estão indo com a manada, né? Recentemente, a gente observou, por exemplo, que o Bolsonaro, numa live, né, ele falou, acho que foi ontem, antes de ontem, foi antes de ontem, na verdade, eu acho, que ele disse que o apoio dele aqui no Piauí é o Silvio Mendes, é o Joel, né, que é candidato a
a Senado, né? Então, é interessante. Às vezes as pessoas parece que querem se enganar também, né? Então, é por isso que a gente tem que... Eu falo muito desse convite ao questionamento, né? E em relação às políticas públicas, de fato, a gente perdeu bastante. A gente perdeu muito. E a gente precisa de mais, né? Para quem está escutando a gente, pessoal, o que é a noção da política pública? Nós temos uma Constituição, nós temos Código Civil, Penal, e nós temos direitos nessas Constituições. Temos deveres e temos direitos. Temos direito à saúde. Mas para que essa saúde, esse direito, ele realmente se faça presente, a gente tem que ter políticas públicas. Porque só dizer que eu tenho direito à saúde, eu não vou ter o direito à saúde. Eu tenho que ter um hospital. Eu tenho que ter, por exemplo, programas que vão à casa das pessoas que não possam ir ao hospital. Eu tenho que ter, por exemplo, na educação, eu tenho que ter escolas, tenho que ter professores pagos para isso, né? Tenho que ter enfermeiros pagos para o hospital, médicos, né? Então, ou seja, a política pública, ela é muito forte. Eu preciso que isso aconteça. Eu tenho que ter, por exemplo, bolsas para estudar na faculdade, seja privada, seja pública. Então, eu tenho que ter vagas, né, na faculdade pública. Eu tenho que ter... o governo tem que fazer. E ele faz a partir de políticas públicas. Infelizmente, a gente, nesse governo agora do Bolsonaro, a gente parou muito de investimentos em políticas públicas. Os números mostram isso, tá certo? Os números mostram que esse investimento, ele caiu bastante. Ou seja, a gente tem, é outro ponto que a gente tem que observar, Carlos. Qual é o ponto? Os governos não são iguais, tá certo? Às vezes a pessoa fala assim, o governo é tudo igual. Não, não são. A gente tem que observar que os governos são diferentes. Eles investem em coisas diferentes, certo? É bom a gente pensar nisso também. Eu acho que alguma pessoa falou aqui, Carlos, acho que é o Antônio. Isso. Deixa eu ver o Antônio aqui, a pergunta do Antônio, professor. Professor Robert, bom dia. Qual o peso do apoio de outros candidatos para os candidatos a presidente e governadores na decisão do voto dos eleitores? Realmente influencia muito? Ele questiona. E depois tem uma outra pergunta aqui que a gente vamos deixar para depois, que é a da Laura Nilza. A gente vai... Você primeiro responde essa aí, depois a gente vai para outro questionamento. Então, quando o Antônio faz essa questão, Antônio, sim, tem muito peso, sim, certo? Não é uma transferência de 100% dos votos. Por exemplo, no Piauí, o Lula tem uma intenção de votos bem maior do que o Bolsonaro, né? Então, não é uma transferência automática de votos, mas isso influencia, tá certo? Lógico que aqui, localmente, a gente tem outras forças políticas também, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, temos a força política do Ciro Nogueira com os prefeitos, né? E é bom lembrar que quando a gente fala de eleição presidencial, a eleição presidencial ela já inicia nas eleições municipais, porque o presidente quer o voto do Brasil como um todo para ele ganhar, né? Então, onde é que ele vai se relacionar? Com os prefeitos, né? E o Ciro Nogueira, ele tem como eu posso colocar, ele tem uma influência muito grande com os prefeitos aqui no estado, até porque também, né, ele sempre manda recursos para esses prefeitos. E é interessante a gente observar, não que esses recursos sejam bem aproveitados, não estou dizendo isso, né? E nem estou dizendo que também são mal aproveitados, né? Mas vem muito, né? E isso bate muito. Também vem também no próprio... Bem que o Wellington também, né, tem um viés muito grande, né? Mas o Wellington está em outra candidatura, né? O Wellington está sendo candidato a senador. Então, o Rafael que é o candidato a governador. E até eu acho que falta muito de conexão, né, na minha observação, né, que da política. Eu não sou um grande especialista na política regional nossa aqui, local, né? Mas pelo pouco que eu observo, há uma desconexão muito grande entre o Wellington, o governo e o Rafael, né, por exemplo. Isso também pesa, né? Isso pesa muito, né? Eu acho que, e quando a gente observava, por exemplo, as eleições do Wellington no passado,
ele já tinha uma conexão mais forte com o governo que ficava, por exemplo, né? Então, ele tinha uma conexão mais forte, né? Então, tinha um apoio mais forte. Mas quando a gente coloca, Antônio, aquilo que eu falei anteriormente, quando você começa a identificar que o Silvio ele é candidato de Bolsonaro, isso pode ser um fato, né? Mais escancarado, que foi o próprio Bolsonaro falou isso, né? Na quinta-feira, tá certo? Então, isso pode ser que isso tenha algum tipo de peso, né? Para que a gente realmente saiba se tem um peso mesmo ou não, a gente vai ter que ver na realidade, né? Porque, infelizmente, também aqui no Piauí as pesquisas estão muito desencontradas, né? Parece que eu, observando, né? Pegando o exemplo das pesquisas nacionais e as pesquisas mais locais aqui no Piauí, a gente vê um disparate muito diferente, né? Ou seja, a gente olha para diversas pesquisas em nível nacional e a gente consegue ver coisas parecidas. Mas quando a gente olha para cá, um ganha, o outro ganha. As pesquisas estão meio, não vou Desencontradas. dizer desencontradas, né? Ou seja, seria essa palavra, né? O que a Laura estava dizendo aí, Carlos, para a gente? Da Laura Nilza. Professor, eu ouvi falarem muito que essa baixa no preço da gasolina é uma estratégia do atual presidente, visto que a eleição está se aproximando. O senhor concorda com isso? Com certeza, porque nós tivemos 4 anos de governo. Por que não se pensou nisso anteriormente? E aí eu lembro também da própria questão do Auxílio Brasil. A gente passou por uma pandemia bastante forte. Por que não se pensou, ele pensou nisso no momento da pandemia? Aí é bom lembrar, pessoal, a questão de se questionar, a questão de se perguntar, de pesquisar. Os R$ 600 na pandemia foi uma definição do Congresso Nacional, certo? Ou seja, não foi uma definição do, do presidente. Pelo presidente seriam R$ 300, né? Ou seja, é interessante que a gente que se pergunte por isso. E foi num momento crucial das nossas vidas, né? Foi na pandemia. Talvez a gente, né, que esteja aqui escutando, a gente tem um celular, a gente tem o que comer, mas tem muitas pessoas que ficaram de verdade sem o que comer, né? Tanto é que se a gente vai observar agora, as últimas pesquisas demonstram que a gente tem 33 milhões de pessoas que estão na situação de fome, né? Então, isso é É, uma muito pes... preocupante. é muito preocupante esses dados, muito preocupante para a realidade do Brasil. Muito preocupante. Por que que isso aconteceu? Aí a pessoa pode dizer, mas é por conta da pandemia, né? É por conta da pandemia. Mas outros países também tiveram pandemia também, né? Por que que eles agiram mais rápido? Eu estava escutando recentemente, né? Uma conversa entre pessoas, eu estava cortando o cabelo, né? E aí o rapaz falou assim, olha, o Bolsonaro ele demorou bastante para liberar as vacinas. Até parece que tinha alguma coisa que estava acontecendo, né? O, lógico que tem, lógico que teve, né? O Bolsonaro demorou a liberar vacinas porque foi uma decisão política que ele escolheu para demora, né? Então a gente tem que observar isso, tem que ver tudo isso. Talvez se a gente tivesse a pandemia no momento da eleição, talvez a gente tivesse pandemia no primeiro, vacina no primeiro dia, né? Ou seja, na situação que nós estamos, né? Para tentar ganhar a eleição, né? É o G. Souza, professor. O lançamento de um novo candidato, caso Wellington e Rafael, é um tipo C avalista. Precisa de comprometimentos mútuos. No caso aqui, como eu falei anteriormente, eu não sou especialista na política regional aqui, local, certo? Eu me coloco mais, me debruço mais na questão da política, mais no nível nacional, né? Mas aqui eu observo que falta sim um comprometimento,
tá certo? Falta ciência comprovada. Alguma coisa está acontecendo. Como eu não estudo, eu não sei o que está acontecendo, mas alguma coisa errada não está certa, né? Carlos, tá aí ainda? Opa, caiu. Pode continuar, professor. Não, é isso mesmo, né? Eu acho que falta muito, tá faltando comprometimento, né? Eu acho que sim, que está faltando comprometimento, né? Já do outro lado, do Silvio não falta comprometimento, né? Você vê que o Ciro Nogueira está muito comprometido com a eleição de Silvio Mendes, né? Você observa, por exemplo, que ele é bastante comprometido, né? Observando que ele colocou a ex-mulher dele já como vice, né, do Silvio Mendes, né? Apesar deles serem separados, eles têm uma relação política forte, né? Então, e ele tá junto com ele a todo tempo, né? Então angaria votos para o Silvio, né? Eu digo que essa eleição do Silvio, o mais forte não é o Silvio, o mais forte é o Ciro, né? Ele é bem mais forte. Ok, professor. Professor Robert Bandeira, a gente está falando para você que está aqui na nossa live sobre o atual período eleitoral, eleições de 2022, né, fazendo uma avaliação sobre a política nacional, a política regional, a política aqui do estado do Piauí. Professor, agora eu queria que você falasse sobre, acho que você já fez essa breve avaliação sobre a disputa em relação às eleições de 2022 para o cargo de presidência da República, né? Eu queria que você fizesse a seguinte avaliação. Em relação aos períodos anteriores, 2018, 2014, 2010, que tipo de diferenciações, que tipo de novidades nós podemos ter nessas eleições de 2022? Olha, eu vou dizer uma coisa que a gente vê, talvez as pessoas ouçam bastante, mas não, talvez só ouçam, mas não param para compreender. Nós estamos numa eleição agora, Carlos, que a gente tem, né, realmente no governo uma pessoa que não é comprometida, né, com as instituições democráticas, né? Isso é muito visível, tá certo? Não sou eu, Robert, que estou dizendo isso. É só você observar, né? O ataque às instituições como o STF, ao TSE, né? A forma como se enfrentou a pandemia, né? Então, é observar, por exemplo, o respeito que o presidente tem em relação às pessoas, às mulheres, né? Às pessoas, as pessoas negras, né? É observar isso, certo? Eu acho que essa eleição agora, eu diria o seguinte, a gente tem que buscar, ela é bem diferente porque nós temos uma pessoa antidemocrática que é muito forte no governo, né? E ela tem força. Essa pessoa que é antidemocrática, ela tem muito força. Tanto é que as intenções de pesquisas, as intenções das pesquisas demonstram que ele tem, né, o Bolsonaro tem aí 34%, 33%, 32%, né, fica oscilando aí, né, nessas casas. Isso demonstra ainda que nós temos muitas pessoas que compram essa ideia, né, e a gente tem que sair, né, eu observo isso até como cidadão, né, a gente tem que sair desse modelo porque senão a gente vai agravar mais ainda, né, a gente vai agravar mais ainda. A diferença maior é essa, né, nós estamos numa. Você pode observar qualquer cientista político de respeito, qualquer analista da economia, da sociedade que seja honesto, ético, com respeito, vai falar mais ou menos o que eu estou dizendo. Porque a gente não estamos falando aqui de duas pessoas que vão governar democraticamente. Ou de várias pessoas, tem o Ciro, tem a Tebet, tem outros candidatos também, né? Ou seja, não é só o Lula e o Bolsonaro. Mas as pessoas, elas estão muito inclinadas ainda a um governo autoritário, né? E o governo se mostra tão reticente com as pessoas, ou tão
que ele observa que para ganhar, ele aumenta o auxílio, ele luta para diminuir a gasolina, certo? Ou seja, é interessante observar isso. Eu lembro uma fala que eu tive um tempo, um post que eu fiz no Instagram e coloquei em relação ao preço da gasolina quando estava muito caro, né? Estava lá perto de R$ 9 praticamente. E aí eu dizia o seguinte, olha, o governo, caso ele queira, ele pode sim diminuir a gasolina, né? E aí, recebi no privado, né? Até de pessoas que são bacharéis, que se formaram, têm mestrado, doutorado. Rapaz, olha, isso não pode. Você está falando uma mentira, né? Você olha para o governo do Lula e da Dilma, eles baixaram a gasolina, tá certo? Ou seja, o governo baixou a gasolina. E agora, essas mesmas pessoas, algumas delas encontrei já até pessoalmente, e disse, poxa, e o governo não podia baixar a gasolina, né? Toda semana está baixando. Né? Ou seja, é interessante a gente observar isso, porque as pessoas elas estão movidas pelo ódio. Aí essas eleições são muito diferentes. A gente tem que acabar com essa noção desse ódio. A gente tem que voltar ao debate, né? A gente tem que voltar a debater do debate saudável, que a gente possa conversar. Muitas pessoas defendem determinados candidatos, bote a mão na cabeça, esse candidato nem sabe que você existe. E olha o que aconteceu, o cara matou o outro lá no Paraná, um bolsonarista matou um lulista lá no Paraná, o Bolsonaro não vai ajudar ele não, ele vai ser preso. Ele está preso, tá certo? Ou seja, o cara que matou, acho que aqui no Centro-Oeste, não estou lembrado agora se foi Mato Grosso do Sul, não sei, não tenho certeza, mas que matou outro a facadas, queria até decepar ele, também o Bolsonaro não vai ajudar ele não, ele vai ser preso. Ele está preso já, na verdade, né? Ou seja, a gente tem que pensar isso. Não vá se matar ou matar outras pessoas em nome dos candidatos, não, qualquer um que seja. Né? Vamos estabelecer e respeitar as nossas amizades. Né? Vamos debater. Nós precisamos nos unir cada vez mais para que a gente possa resolver os problemas. Quem resolve somos nós, a partir dos nossos votos. Professor, a Maria Francisca, ela diz, eu não entendi como é essa falta de comprometimento. Você poderia explicar melhor? E o Souza, ele diz, às vezes falo para os meus amigos e alunos, a alternativa é tirar a situação é necessário. Temos 4 anos para refletir em outras opções, menos danosas à sociedade. O que você pode falar sobre esses dois posicionamentos? Maria Francisca, quando eu falo da questão do comprometimento, falta mesmo abraçar mesmo. Eu não vejo isso, certo? Eu não sou, como eu disse, eu não sou analista local, né? Mas eu observo que falta muito de comprometimento de fato com essas bases, né? Eu conversando com algumas pessoas que são até da campanha mesmo, né? Da campanha do Rafael, por exemplo, algumas pessoas já se sentem, por exemplo, com comprometimento, com sentimento, né? Com a falta desse comprometimento, né? Ou seja, de realmente abraçar a candidatura com força. Eu observo, para fazer um comparativo, do Wellington Dias, quando ele era candidato ao governo, né? Nas vezes que ele foi. O Wellington teve muito comprometimento. O Wellington era digamos assim, uma máquina de votos, né? Então, o homem dificilmente ele agregava muito, bastante, né? E a gente não consegue ver isso, por exemplo, já com o Rafael. Isso não quer dizer que eu estou falando isso, certo, Maria Francisca e outros que estão nos escutando. Eu estou dizendo que ele vai perder, né? Eu nem sei se quem realmente vai ganhar, porque como a gente tem várias pesquisas aí que se desencontram de forma absurda, né? É um desencontro absurdo que eu estou chamando, por quê? Porque algumas pesquisas dão Rafael em primeiro turno, outras pesquisas já dão Silvio em primeiro turno. Isso é meio, sei lá, eu acho que é meio alguma coisa, como eu falei agora há pouco, alguma coisa errada não está certa nessas pesquisas, né? Então eu vejo isso. Isso não quer dizer que eu estou falando, né, que ele vai perder, certo? Ou que o Silvio vai perder, ou que o Silvio vai ganhar, ou que ele vai ganhar. Mas eu vejo muito disso, muito
muito nisso, né? Eu vejo um comprometimento maior, sim, né? Do pouco que eu observo, né? Já com o Silvio Mendes, a gente observa um comprometimento do Ciro praticamente de corpo e alma. Parece que é uma questão de honra. O Ciro quer fazer, quer que o Silvio vença até como uma questão de honra pela rivalidade que ele criou com Elton Dias aqui no Piauí, né? E utiliza até a polarização do antipetismo, por exemplo, para cá, né? Mas aí é aquela questão do antipetismo. Esse antipetismo, ele é inventado, pessoal, né? Tem que buscar raciocinar, buscar questionar. Professor... E o outro... Opa! Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. O Souza, às vezes falo para os meus amigos e alunos, a alternativa é tirar a situação. A alternativa é tirar a situação é necessário. Teremos 4 anos para refletir em outras opções menos danosas à sociedade. Ele diz que se refere ao âmbito nacional. Sim, eu concordo, porque, como eu falei anteriormente, a eleição de agora ela é muito diferente. Já de 2018 já era bastante diferente, as pessoas já viam, né? Se você observar, nós temos se a gente pegar o cenário de 2018 e o cenário de 2022, se o Bolsonaro tivesse o mesmo apoio que ele teve em 2018, ele ganharia as eleições. É matemática isso, né? Mas quando a gente começa a observar pelas pesquisas, né? E muita gente, eu não acredito nas pesquisas. As pesquisas são tão reais, pessoal, tão reais, que toda semana a gasolina baixa, tá certo? As pesquisas são tão reais que o Bolsonaro ele aumentou o auxílio para R$ 600, né, até dezembro. No orçamento, é bom que a gente observe isso, no orçamento que vai rodar já em 2023, a gente não vai ter isso, né? Não vai ter esses 600, não está garantido, não quer dizer que não vai ter de fato, ele pode mudar mais na frente, mas agora, enquanto ele dizia que estava garantido em 2023, ele assinou um orçamento que era 400, né? Então é bom que a gente observe isso também. Então é interessante que a gente entenda que o que a gente está observando nessa reta eleitoral não é o Bolsonaro que governou durante 4 anos, né? E certamente não vai ser o que vai governar mais 4 anos caso ele ganhe, ele vença as eleições, né? Ok, a gente teve pequena falha, mas não tem problema. Professor, agora você falou muito de pesquisas, né? No cenário nacional, na minha observância, a gente percebe que sempre tem uma igualdade no cenário nacional. Agora, no cenário estadual, tem muitas divergências entre essas pesquisas. Como é que você avalia essa situação? Eu queria que você falasse também sobre a confiabilidade das pesquisas. Olha, as pesquisas são confiáveis? Sim, elas são confiáveis. Todas as pesquisas são confiáveis? Não, né? Porque a gente tem que observar que muitas vezes, né, pode haver erros grotescos, né? E eu não estou dizendo nem A nem B, né? Mas pode sim, e existe sim erros grotescos. Quem faz as pesquisas ou quem demonstra essas pesquisas, elas também têm interesses, né? É bom a gente lembrar que a pesquisa eleitoral, ela faz parte do marketing político, certo? Eu vou ganhar, né? As pessoas falam, eu vou votar em quem está ganhando, né? Então, não vou perder meu voto, né? Ou seja, a pesquisa ela funciona também como um veio do marketing eleitoral, político, né? No caso aí. As pesquisas são diferentes por quê? Vou pegar aqui pesquisas, mesmo no âmbito nacional, que elas se colocam de forma bem diferentes. Muitas vezes o IPEC lança uma pesquisa e vai dizer Bolsonaro está com 32%, o Lula está com 43%. Aí sai Datafolha, o Lula está com 48%, o Bolsonaro está com 34%, 35%. Ou seja, por que foi diferente? Não é igual, não é exato, né? Primeiro, porque não se perguntou às mesmas pessoas, né? Segundo, a metodologia de como você faz. Algumas são presenciais, no tete a tete.
quando eu faço presencial, eu encontro mais pessoas da classe mais baixa na rua, porque elas estão trabalhando ou procurando emprego. Eu não encontro muito na rua das pessoas das classes mais altas na rua. Eles não estão na rua dando sopa, tá certo? Mas por telefone eu encontro mais as pessoas, talvez da classe mais alta, mas não encontro as pessoas de classe mais baixa por telefone. Apesar de muita gente tem telefone celular, mas a gente tem que observar que muitos não têm acesso, tá certo? Principalmente a internet. Muita gente mesmo, muitas pessoas mesmo, tá certo? Estamos falando de milhões de pessoas, né? E aí a gente tem que verificar isso, né? Essas formas diferentes de metodologia de questionamento, né, de perguntar às pessoas, isso altera um pouco. Mas o que é interessante a gente observar é que quando a gente pega dessas várias pesquisas, a Quest, Genial Quest, né, dentre outros, né, a gente começa a observar, historicamente, observando a linha das pesquisas, a gente observa uma, eu posso dizer, uma convergência, né, de dados. A gente consegue observar que sempre realmente se mantém ali na frente, né? E o Lula, por exemplo, e o Bolsonaro em segundo lugar. E quando a gente olha os extratos que estão respondendo, né, é a pessoa até 2 salários mínimos, é a pessoa mais de 5 salários mínimos. Quando a gente começa a observar também, a gente sempre observa a mesma constância, né? Mas quando a gente vem para cá para o Piauí, a gente tem, por exemplo, o IPEC recentemente coloca o Silvio Mendes em primeiro lugar, né? E ele entrevistou 800 pessoas. Os outros institutos estão entrevistando mais de 2.000 pessoas, né? Que tem a ver 800, professor, com 2.000 pessoas. E aí vem o grau de confiabilidade da pesquisa, né? Nós temos um cálculo. Para saber quantas pessoas eu vou entrevistar, eu tenho, para compor esse cálculo, que é a amostra, eu tenho que ter o nível de confiança nessas pesquisas, né? As pesquisas nacionais, né? Elas têm um nível de confiança de 95% por aí, tá certo? Então, para isso eu preciso ter, por exemplo, né, que são entrevistadas 2.000, 3.000, né? A Quest entrevista às vezes 5.000 pessoas, botando um nível de confiabilidade maior, né? E aí, quanto menos pessoas eu estou entrevistando, menor é o nível de confiabilidade, certo? Temos que observar também isso, né? Verificar isso também, tá certo? Realmente é interessante a gente saber essas informações em relação às pesquisas, porque é importante que a gente avalie o cenário regional e nacional. Professor, é muito importante a gente saber essa situação da avaliação, tanto no período regional e nacional. Professor, eu não sei se quanto é que a gente tempo nós temos, mas eu tinha muitos questionamentos em relação à situação do cenário local, à situação do cenário nacional, né? Esse período de 2022, né, foi um período que a gente está também nessas eleições do Estado, né, do Estado. Você já fez uma breve avaliação sobre isso, mas para concluir a sua avaliação em relação ao governo do Estado, essa corrida eleitoral para o governo do Estado. Há algo a mais que você possa acrescentar sobre essa avaliação, professor? Olha, eu vou dizer mais ou menos o que eu falei, né? Como já falei, eu não tenho uma competência muito forte científica de analista, né? Vamos chamar assim, na questão nossa local, do nosso estado, mas como alguém me perguntou há pouco tempo, né? E aí, mas quem vai ganhar realmente, né? Aí, olha, por esses desencontros de pesquisas, eu acredito que a gente só vai saber realmente quando a gente abrir as urnas, né? Só quando a gente pode observar que os dois candidatos estão andando bastante aqui, né? O Piauí, mas também analisar, né? Analisar a postura dos candidatos, né? Então, a gente saber como é que são os candidatos. O Rafael Fonteles é um candidato que ele é muito forte, né? Ele foi secretário de Fazenda, né? Ele trabalhou muito na questão aí do próprio Piauí, né? Ele fez muitas obras, ele trabalhou bastante em relação com isso, principalmente com o Wellington Dias. O Silvio Mendes, ele foi prefeito de Teresina, né? Há um tempo atrás.
mais de uma vez, né? Então ele tem muita força aqui na capital. É bom que a gente observe isso também. E aí vem aquela questão do comprometimento que eu falei, por exemplo, eu observo, por exemplo, né? O governo está um pouco distante da candidatura de Rafael. Pode ser que ele se encoste mais agora, talvez, né? Não sei se isso vai acontecer, que são coisas futuras, não tem como eu dizer, né? Mas eu profetizar, né? Mas ele, para que na candidatura dele eu observo que ele precisa desse apoio mais próximo, tá certo? Para que ele possa, né, realmente ganhar ou sacramentar a vitória dele. Eu não sei como é que estão os números reais, né? Como o Silvio, a gente observa um comprometimento mais forte do Ciro Nogueira, né? Ou seja, é bem forte. Eu diria, como eu já Esse, disse anteriormente. esse comprometimento que você diz em relação aos partidos que apoiam, é mais ou menos nesse sentido, professor? Sim, é a força do apoio, não é só eu apoio, mas é fazer, eu me comprometo com a candidatura quando eu faço por ele, né? Quando eu defendo a bandeira, quando eu digo que ele é meu candidato, que eu estou presente, por exemplo, em palanques, quando eu estou ali uma conversa com prefeitos, que quando eu convoco esses prefeitos para conversar com o meu candidato, certo? Ou seja, é interessante que a gente verifique isso, né? E o comprometimento de fato, não só de discurso, né? Então, é esse que a gente possa observar. E eu acho o seguinte, né? A gente tem aí um candidato que é alinhado, né, com o Bolsonaro, que é Silvio Mendes, e temos um candidato alinhado com o Lula, né, que é o Rafael, né? Então, muita gente não faz essa associação na hora de votar. É interessante que faça essa associação, porque se você vota em Lula e vota em Silvio, você está meio, não sei, está meio em descompasso aí entre a questão. Ou se você vota em Rafael e está votando em Bolsonaro, né? Ou seja, você também está um pouco em descompasso, né, com isso. Tá certo? É interessante que não só, né, como colocou aqui a Adri, não só o discurso, né, a Não Adriana só o botou aqui, discurso. é na prática mesmo, né? É interessante a gente notar, pessoal. Eu acho que essa questão do discurso, ela é muito importante, Carlos. Muitas vezes eu posso dizer que gosto de Jesus Cristo e sou servo de Jesus Cristo, por exemplo, mas eu estou apoiando as armas, né? Que as pessoas matem outras pessoas, tá certo? Eu sou uma pessoa que digo que gosto de, por exemplo, de chocolate, mas eu não como chocolate. Não porque eu não tenho dinheiro, porque eu nunca escolho chocolate, né? Então, na verdade, eu não gosto, certo? É interessante que a gente observe isso bastante, né? Eu vejo no candidato Silvio, por exemplo, né? Ele se coloca sereno, mas quando as pessoas perguntam algo que ele não gosta, ele ataca os jornalistas, né? A gente teve dois ataques recentes, né? Um ataque aí à Kátia, né? Kátia D'Angeles, né? Não sei se eu pronunciei correto. E ao Marcos Teixeira, né? Eu lembro quando a pessoa está perguntando, pessoal, o jornalista, ele está querendo saber, são fatos. Ele se referiu a um fato. O cara, mas você é petista. Não importa em quem o candidato vai votar, o jornalista vai votar. Não é ele que vai ser, ele não é candidato, não. Ele tem que fazer a pergunta para a pessoa responder. A pessoa responde, se ela não deve nada, né? Então ela se irrita quando ela tem uma dívida, quando a gente diz, está devendo no cartório, né? Entre aspas, né? Professor, ó, o purgatório às vezes leva à salvação, né? No inferno é quase impossível, né? O G. Souza falou aqui. Ah, realmente é verdade, doutor. É o meu amigo Garcês. G6, E a né? Adri, que acho que a Adri Oliveira é minha prima, Adriana. Um abraço aí É. para vocês, hein? Professor, alinhamento com os partidos de centro, né? Muito se discutiu nesse pleito eleitoral, nesses últimos dias, sobre a questão do alinhamento com os partidos de centro. E aí a minha pergunta é para você nesse sentido. Como o governo federal há algum tipo
Porque, assim, o governo federal ele tem essa tendência de fazer esse trabalho juntamente com o Congresso Nacional. Eu queria que você fizesse essa avaliação, né? Em relação aos Congresso Nacional, ao do Congresso Nacional, nesse período passado sobre Uma isso. questão, tem uma questão, Carlos, no agora, né? Você falou e eu queria tocar nesse assunto, né? A gente ouve falar muito em emendas secretas, né? Orçamento secreto. O que é isso? Às vezes as pessoas não compreendem, né? Isso faz parte do apoio que o Bolsonaro está buscando no Congresso, certo? Principalmente na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro, ele tem praticamente, mais ou menos, tem centenas, mais de 100 pedidos de impeachment, né? E como é que o impeachment ele vai realmente à tona? O impeachment vai à tona quando a Câmara dos Deputados ela vai votar se vai ter impeachment ou não, se vai ter a votação de impeachment ou não. O Senado é que vota pelo impeachment, realmente, de fato. Mas o Senado só vota quando a Câmara dos Deputados decide. Mas como é que a Câmara dos Deputados pode colocar isso para votação? Somente se o presidente da Câmara dos Deputados ele autorizar, né, autorizar essa, como eu posso dizer, autorizar esse pedido, né? Eu vou autorizar a votação desse pedido de impeachment, né? Ou seja, mas ele não autoriza, então não existe votação sobre impeachment, de forma nenhuma. Por isso que muita gente fala, o menino Arthur Lira está sentado em centenas de pedidos de impeachment, e ele não bota nenhum para ser avaliado, né? Por quê? Por conta desse apoio. E esse apoio entrou juntamente com esse orçamento secreto, né? O que é o orçamento secreto? O orçamento secreto são emendas parlamentares, né? Emendas do relator, como eles chamam. O que acontece com essas emendas? Há um valor a ser pago, né, por essas emendas, mas essas emendas só vão ser liberadas se o Poder Executivo assim o fizer, certo? Anteriormente, quem liberava isso era o ministro da Economia, no caso, Paulo Guedes, né? Na época, acho que atrás, se eu não me engano, era o da Fazenda, né? E quem é que está hoje com a caneta na mão, né? É o Ciro Nogueira, né? Que é o ministro da Casa Civil. Isso demonstra muito bem a força que o Bolsonaro ele tem, por exemplo, né? No Congresso agora, né? Na Câmara dos Deputados agora. Então esse chamado orçamento secreto ele é liberado pelo presidente, assinado pelo ministro como conveniência, né? E esse dinheiro ele é liberado para pessoas votarem ou defenderem ele, né? Então, para que também não se vote o impeachment também. A gente consegue ver esse jogo entre esse exemplo do orçamento secreto é um jogo de relacionamento entre o executivo e o legislativo, né? Nesse momento. Então, eu posso dizer tranquilamente, né, a partir do que eu observo, o Bolsonaro entregou o governo nas mãos do Arthur Lira. Né? Então, ou seja, hoje governa muito mais o Arthur Lira do que o próprio Bolsonaro. Né? Não só hoje, nesse momento eleitoral, mas no momento em que começaram a chegar os pedidos de impeachment. Né? E aí vem a negociação. Hoje, quem é forte mesmo hoje é o Ciro Nogueira, é o Arthur Lira, que são do Partido Progressista. Né? Então, por isso que é importante que a gente olhe para também na hora do voto, a gente olhe também para a Câmara, né, dos Deputados Federais. Professor, eu quero. São informações importantes para a nossa sociedade, mas eu quero desde já agradecer a sua disponibilidade para falar um pouco sobre essa temática, sobre essa análise aqui na página Repórter Piauí. Muito obrigado pelos esclarecimentos, professor. Creio eu que vai ter outras oportunidades para avaliarmos esse cenário político, não só nesse período eleitoral, mas também outros que estão por vir. E
o Garcias, né, professor, que ele fala aqui, É o Garcês, é. professor Garcês, né, ele fala aqui sobre a competência do Bolsonaro, né, ele fala aqui. Professor, agradecer, viu, a sua disponibilidade, a gente já está com mais de 1 hora de live. Se você quiser ainda colocar, fique à vontade para falar algo às pessoas que estão nos ouvindo, às pessoas que estão participando dessa live, acrescentar algo às pessoas que vão votar, orientar as pessoas que vão votar nesse período eleitoral. Mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade para com essa live aqui. O Rafael Santos entrou aqui na live, viu? Rafael Olha Santos aí. faz parte da minha equipe lá na emissora. Fique É à vontade, forte. professor. É forte, isso aí é forte. Carlos, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer aí pelo convite, pela confiança, tá certo? Queria que agradecer também aqui as pessoas, né, que assistiram aqui a gente, que acompanharam, que entraram, né, as que vão ver talvez depois, né, aqui gravado, tá certo? E eu queria, para finalizar, né, repetir algo que eu falei já anteriormente. Bora pensar, pessoal, em quem a gente vai votar, tá certo? Vamos ver realmente, não olhe com ódio, olhe pelos feitos, pelo que foi feito. O que é que foi feito nesse governo? O que é que foi feito? Isso me agrada, né? Se questione, né? Isso agrada as pessoas? Tem melhorado o nosso país, né? Como é que nosso país foi gerido na pandemia, por exemplo, né? Como é que outros países foram geridos na pandemia? Tá bom? Então é interessante que a gente pesquise, que a gente observe. É votar conscientemente, como você falou anteriormente, né? Falar da questão do voto consciente. Isso é o voto consciente. É pesquisar, né? Pesquisar de fato como as pessoas têm que decidir seu voto, né? Não decida pela manada, não decida pelo ódio, tá certo? Decida de forma consciente, pense, calcule, né? E aí o voto é seu, né? Vote, né? Obrigado, professor. Mais uma vez, vai ter uma outra oportunidade. Deu certo. Adriane, né? É Adriana ou Adriana, professor? Pensar no futuro, nas consequências. Correto, isso mesmo. Isso. Calcular as Isso. consequências. O Souza, a competência dele, Bolsonaro tende a 0. O Rafael Vitor disse que são 2 feras. A Maria Francisca disse que muito boa live, já compartilhei com alguns contatos. Antônio Pedro assistiu até o fim. Obrigado, Antônio Pedro. Muito boa mesmo a live, né? Agradeço, professor. Muito obrigado, viu? E é isso, estou à disposição, tá bom? Grande abraço. Tá certo. Até mais. Vou salvar aqui. Tá bom.